Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, olha a maneira que eu me apresento para vocês. Tô aqui fazendo crochê, tá, gente? Tô fazendo um suplá e parei para conversar aqui um pouquinho com vocês. Eu queria abrir uma live. Nossa, minha mesa lá tá horrível, cheia de louça em cima. Deixa eu virar aqui. E eu vim mais para cá só para tampar um pedacinho da mesa que tá ridícula. Ah, mas tudo bem. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu ia abrir uma live aqui no canal. Só que eu acho tão difícil de fazer live, porque é eu sozinha para controlar os comentários, e às vezes entra alguns comentários assim desejados, e às vezes eu acabo lendo esses comentários, então eu fico meio com medo de abrir live. Mas eu queria muito abrir uma live para conversar com vocês aqui ao vivo. Vocês estão achando estranho? Vocês estão achando esquisito essa pescoceira aqui, esse colar? Então, gente, deixa eu explicar pra vocês. Eu tive um problema de coluna. Um problema de coluna não, deixa eu contar pra vocês o que me aconteceu. Eu resolvi gravar esse vídeo justamente pra contar pra vocês o que me aconteceu há uns anos atrás. No ano de 2007, eu tava na minha casa, eu tava até fazendo uma faxina. E na minha cozinha eu tinha uma mesa pequena. Era uma mesa pequenininha assim, que era onde eu tinha um cilindro fixado, que eu cilindrava pão. Eu fazia muito pão quando eu tinha minhas duas crianças pequenas e tinha o meu esposo que trabalhava em serraria. Então era um serviço muito pesado, muito forçado, então ele consumia muito pão, ele consumia muita massa, e ele mesmo assim ele era super magro. Isso aqui dele assim, ó, era chupado pra dentro, assim, a barriga dele parece que era colado na costela, de tão magrinho que ele era, de tanta caloria que ele perdia quando ele trabalhava na serraria, porque aqui o nosso clima de Mato Grosso é um clima quente, e então juntava o calor, a fadiga do dia e o serviço pesado da serraria, então ele perdia muito líquido do corpo, porque ele suava demais. Chegava em casa, a roupa dele estava tão molhada que a camisa dele ele torcia assim, ó, o suor da camisa. Ficava aquelas marconas de sal nas costas, de tanto que ele transpirava. Então ele gastava muita energia, então ele consumia muito pão. Aí eu fazia todo sábado, eu fazia muito pão mesmo para dar para semana, porque eu também trabalhava, eu era empregada doméstica e babá na época, então eu também trabalhava. Aí eu tinha essa mesinha que ficava esse cilindro de pão em cima. E eu lembro que era até num dia de sábado de manhã, eu tava fazendo faxina na minha casa, aí eu fui pegar aquela mesinha. Quando eu arquei assim pra pegar a mesinha, pra tirar ela do lugar, quando eu fiz o esforço pra levantar do lugar, eu senti uma coisa diferente, uma coisa estranha assim nas minhas costas, na minha coluna. Então aquilo, gente, quando deu aquele estralo, aquela coisa estranha na minha coluna, eu já fiquei assim, arcada, eu fiquei dura. E doía demais, mas tanta dor, eu tinha minhas duas crianças pequenas. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Aí na época a gente não tinha carro, então a gente só andava a pé. Aí eu saía andando devagarzinho, arcada, assim, devagarinho, até chegar na farmácia. Aí cheguei lá na farmácia, expliquei a situação pra moça, e aí ela me passou uma injeção, eu esqueci que injeção que era, que ela me passou, tomei aquela injeção, e aí aquilo passou. Aquela dor sumiu, foi embora. Aí quando foi em 2009, eu comecei a sentir a lombar. Eu percebi assim que se eu tivesse sentada em algum canto, quando eu fosse levantar para sair, eu não conseguia me levantar. Eu saía arcada, ia levantando aos poucos até chegar na postura normal da gente andar, porque a minha coluna estava doendo. Quando eu ia baixar para pegar alguma coisa no chão, eu não conseguia me abaixar. Eu abaixava, mas eu esticava a perna direita para trás para poder conseguir baixar para pegar, para não encolher aquela perna, entendeu? Para não puxar o nervo daquela perna. Então eu percebi que a minha coluna não estava muito legal. Isso foi em 2009. E aí, quando foi em 2008, eu comecei a trabalhar no supermercado, auxiliar de açougue. E aí, em 2008, né? E em 2009, em 2010, eu tava dentro da câmara fria, lá no mercado, no açougue. E eu fui levantar uma caixa com... O que tinha na caixa? Iogurte, não sei se é iogurte. Era um negócio que tinha dentro de uma... Sabe aquelas caixas do supermercado que eles colocam as compras da gente dentro para poder entregar nas casas, quando eles fazem entrega nas casas? Então, daquelas caixas lá tava cheio. Era um negócio... Eu sei que era pesado.
Era muito pesado para tirar aquela caixa da prateleira e ainda câmera fria. Não era iogurte, que eu lembro que era câmera congelada. Eu acho que era coisa congelada, que agora eu não... Ah, sorvete. Era sorvete. E era cheio de potes de sorvete dentro daquela caixa. E eu tinha que retirar lá de cima da prateleira, colocar no chão, pegar o sorvete que eu queria pegar e depois pegar aquela caixa e colocar lá em cima de novo. Então eu retirei a caixa, peguei o pote de sorvete que eu queria. A hora que eu peguei a caixa para levantar e colocar lá de novo, deu um mau jeito na minha coluna e eu fiquei lá dentro da câmera fria travada. Não tinha como eu sair. Eu falei, agora eu morro aqui. Porque dentro dessa câmera fria a gente tinha que entrar, pegar o que tinha que pegar e sair correndo, porque senão congelava. E aí eu pensei comigo, agora eu morro aqui, porque se não entrar ninguém aqui logo, eu não consigo sair daqui. Aqui dentro não adianta gritar, que lá não adiantava gritar, que não ia escutar lá, meus colegas não iam escutar lá dentro do açougue, então não adiantava nada eu gritar. Eu falei, e agora? O que eu faço? Aí eu lembrei que a gente tinha combinado, quando eu entrei para trabalhar, os meus companheiros do açougue falou assim comigo, olha, se algum dia acontecer alguma coisa com um de nós dentro da câmera fria, tem essa parede aqui, eles mostraram a parede, que aquela parede dava com a parede do açougue. Tem essa parede aqui, somente essa parede que você pode bater nela que a gente escuta dentro do açougue. E, gente, eu tive tanta sorte que a hora que a minha coluna travou, eu tava pertinho daquela parede. E aí eu lembrei daquilo, e aí eu peguei e dei 2 batidas na parede. Aí um dos meus colegas já escutou, e aí ele veio correndo. Ele veio correndo, entrou lá dentro da câmera fria e eu tava lá esticada no chão. Passou uma mosca bem aqui na minha frente, não sei se vocês viram. Eu tava lá morrendo de dor, gente, mas com muita dor, com muita dor. Aí ele não sabia o que fazer. Aí ele falou, aqui dentro da câmera fria eu não posso te largar, eu tenho que te arrastar pra fora. Ele me arrastou e eu gritando de dor, ele me arrastou pra fora da câmera fria e me largou assim no corredor e ligou pro SAMU. E aí o SAMU veio, já vieram já com aquela maca para mobilizar tudo, aí me mobilizaram em cima daquela maca e me levaram correndo pro hospital. Isso foi em 2010. Me levaram pro hospital, aí chegou lá no hospital, eles aplicaram lá as injeções e soro, até que passou a dor. Eu sei que isso aconteceu de manhã, aí eu fiquei até mais ou menos na hora do almoço lá, tomando um soro, e aí a dor passou, eu não tava sentindo mais nada, eu fui pra casa. E aí o médico me deu, parece que foi, acho que 2 dias para ficar em casa, para recuperar, né, do trauma na coluna. E aí eu fiquei esses 2 dias em casa. Mas acontece que a partir daí a minha coluna lombar, a lombar, tá, gente, nunca mais foi a mesma. Volta e meia eu tava lá no hospital tomando uma injeção, sentindo muito dor, e volta e meia eu tava tomando soro, com medicamento para passar dor, e aí, enquanto isso, eu fui encostada no INSS, acho que umas 3 vezes, ficava lá 6 meses encostada, voltava pro trabalho e voltava pro INSS e era aquela luta. Aí até que em 2013, o ortopedista resolveu que eu tinha que operar, porque eu tinha uma hérnia de disco muito grande. Então, a lesão tava grande e a hérnia de disco era, como que fala, gente? Extrusa. Era uma hérnia de disco extrusa. Então tinha que cortar aquela pontinha que tava para fora. E aí quando foi em janeiro de 2013, eu passei por essa cirurgia para retirar essa hérnia de disco. Aí, tá, retiraram a hérnia de disco, foi normal, foi tudo tranquilo. Eu fiquei com muito medo na época, que eu achava que eu corria risco de ficar aleijada. Como de fato a gente corre risco, né, gente? Se algum errinho que der ali na coluna, você vai mesmo pra cadeira de rodas. Então eu fiquei com muito medo. Eu lembro que eu fui anestesiada geral. Quando eu acordei da anestesia, a primeira coisa que eu fiz foi tentar mexer com o pé, pra ver se meu pé tava mexendo. E eu percebi que eu mexia com as 2 pernas, então pra mim foi tranquilo depois. Então eu passei por essa cirurgia em 2013, aí eu fiquei boa por 6 meses. E aí eu tinha a minha sogra que tinha câncer e ela era uma pessoa bem assim, fortinha, gorda, pesada, difícil de mexer com ela. E ela sofria de câncer e eu me disponibilizei a cuidar dela, tipo, quando ela precisasse ir pro hospital, eu levava ela e a gente morava numa cidade e tinha que ir pra capital com ela todo mês para fazer o tratamento do câncer. E da minha cidade na capital, acho que era a base de 200 e pouco quilômetros, 250 mais ou menos quilômetros, a gente tinha que ir de táxi. No começo a gente ia de ônibus, mas depois ela foi ficando cada vez mais fraca, cada vez mais
precisando de ajuda para se movimentar, aí não dava conta de entrar no ônibus, mais ia de táxi. Aí eu me lembro que eu estava com 6 meses de operada, eu estava com a minha sogra no hospital, lá no Santa Marcelina de Porto Velho, e eu lembro que naquele dia, eu não lembro o que aconteceu, acho que a consulta da minha sogra ficou para mais tarde, e a gente perdeu o último ônibus que circulava lá, que era circular, que circulava no Santa Marcelina, pegando as pessoas para levar para Porto Velho. Eu sei que a gente perdeu aquele ônibus, e aí a gente tinha que ficar, não tinha mais táxi, não tinha mais ônibus, e aí a gente ia ter que dormir lá no Santa Marcelina. E o guarda tinha arrumado um colchãozinho no chão pra gente dormir, eu com a minha sogra, lá na guarita junto com o guarda, porque o hospital não deixava a gente dormir lá dentro, só ficava lá dentro quem tinha pago diária, e para pagar diária parece que era até as 9 horas de manhã, à noite não tinha como, à tarde não tinha como você pagar diária, então eu e a minha sogra, ou a gente ia ficar sentado no banco lá fora, ou a gente ia dormir dentro da guarita junto com o guarda. Aí o guarda arrumou o colchãozinho dele pra minha sogra, e a minha sogra ia dormir no colchãozinho do guarda, e eu ia ficar ali sentada do lado dela. Mas daí a gente teve tanta sorte que uma circular assim do nada resolveu passar lá pelo Santa Marcelina, era umas 7 horas da noite. Aí o guarda falou: olha, tá descendo uma circular. A hora que ele falou assim, gente, eu levantei pra ajudar a minha sogra a levantar. A hora que eu tava ajudando a minha sogra a levantar, eu senti que queimou a minha lombar. Deu tipo que um fisgo, assim, uma queimada, sabe? E a partir daquele dia, pronto, a minha coluna se estragou de vez. E aí eu comecei a sentir muitas dores, até hoje eu ainda tenho dores sérias na minha coluna lombar. Eu passei a sentir muitas dores, aí já fiz mais 2 tomografias, aí a lesão da minha coluna tá maior do que antes da cirurgia, da coluna lombar. E quanto isso, por quê? A hérnia de disco, porque agora eu tô com 3 hérnias de disco na lombar, então isso puxou, bagunçou tudo a minha coluna, porque o médico fala que isso é degenerativo. Aí da lombar subiu pra cervical, na cervical eu tô com 2 hérnias de disco, e na coluna toda eu tenho vários bicos de papagaio. Eu vou falar bico de papagaio, que é mais fácil para todo mundo entender. Os médicos falam um outro nome, que eu até já esqueci o nome, mas é o bico de papagaio. Eu tenho muito bico de papagaio na coluna. Então, eu sinto muita dor na minha coluna. E quando foi ontem, antes de ontem, eu senti uma dor muito forte na minha cabeça. Minha cabeça doía demais, coisa que a minha cabeça dói por causa das minhas vistas. Uma hora eu vou gravar um vídeo contando pra vocês também uma enfermidade que eu tenho nas vistas, tá? Hoje eu vou falar só da minha coluna, mas depois eu vou contar das minhas vistas também. E eu sei que eu fui dormir com muita dor na cabeça pra amanhecer ontem. Muita dor de cabeça mesmo. Tomei remédio pra dormir, mas mesmo assim a dor de cabeça não passou. Eu dormi com aquela dor de cabeça. Só que daí quando foi no outro dia, eu acordei com o pescoço travado. Aí dói todo o pescoço até aqui. Só que isso, gente, essa dor eu já sinto no pescoço desde 2009. Eu sei que agrava mais porque eu faço crochê. Eu faço muito crochê, gente. Eu faço crochê o dia inteiro até certas horas da noite. Então isso agrava mais a minha hérnia de disco, os bicos de papagaio. Eu sei que agrava mais. Então eu tenho muita dor aqui nos ombros, nos 2 ombros. Isso dói demais, chega queima de tanto que dói. E dói também o pescoço. E aí quando foi ontem eu amanheci super travada. E aí eu tava sentindo muita dor que eu não tava suportando o peso da minha cabeça. Aí, quando eu faço algum movimento assim, ainda dói. Então eu não tava aguentando o peso da minha cabeça. Eu passei o dia todo ontem com muita dor. Só que eu não tinha colocado esse colar. Eu tenho esse colar, eu tinha um outro mais macio que o ortopedista me receitou. Só que aquele outro mais macio, por ele ser branco, ele encardiu, eu joguei ele fora. Aí eu fiquei com esse daqui. Só que esse daqui também não é muito bom não, que ele machuca assim, ele machuca aqui e ele machuca aqui debaixo do queixo, assim, porque ele é muito duro. Então, gente, aí ontem eu passei o dia inteiro muito mal mesmo, só que eu não coloquei o colar ontem, hoje eu resolvi colocar, porque o meu esposo fez uma massagem pra mim com canela de velho. Eu vou ali pegar os gel que eu faço massagem pra mostrar pra vocês, só um momento que eu já volto. Voltei. Então, esses 2 gel aqui, gente, ó, que eu uso, esse canela de velho. Esse aqui é muito bom. Gente, esse daqui é excelente. Esse aqui, quando você aplica e dá uma massaginha assim no pescoço, depois ele fica quente, você sente que esquenta. E ele tira muito a dor. Então, hoje eu amanheci com um pouco menos de dor por causa disso aqui, que meu esposo fez a massagem ontem à noite com esse daqui. Aí tem esse daqui também, que é um gel de arnica. Esse aqui também, ele é muito bom, mas muito bom mesmo, só que esse aqui é o melhor.
tá, gente? Então eu uso esses dois gel quando a minha coluna tá super atacada e aí resolve. Aí tem uns medicamentos que eu tomo também, mas esses medicamentos, esses comprimidos que o médico passa, não vale nada não. Eu tomo e a dor continua do mesmo jeito. Aquilo ali é que tira, que eu comprei por minha própria conta, eu comprei lá em Minas Gerais isso daqui. E se eu quiser comprar de novo, eu tenho que pedir pela internet, porque na minha cidade não vende isso. Eu acho que eu vou pedir logo uma caixa fechada para mim vender na minha loja. Então, gente, aí hoje eu resolvi gravar um vídeo para contar para vocês a minha situação, mostrar para vocês a minha situação, como eu estou. Eu tô usando esse colar hoje e eu espero que amanhã eu amanheça melhor. Aí, igual eu tava falando pra vocês, a minha coluna lombar, a lesão da coluna tá muito grande. A minha hérnia, além dela sair pra fora de novo, ela tá extrusa e sequestrada. Tipo, ela saiu pra fora, quebrou um pedacinho e caiu dentro do canal da medula. Gente, isso dói muito, mas muito mesmo. E aí eu tenho aqui a hérnia na cervical. Isso daqui, gente, se eu tirar esse colar, eu não aguento de tanta dor. Ontem eu não estava podendo conversar. Fazer esse movimento com a boca mexe num nervo aqui que, gente, doía muito. E ontem eu tive uma estreia do meu vídeo no canal Noêmia Soares, uma capa de filtro que eu fiz. E aí eu não estava conseguindo digitar. E a estreia ao vivo, as meninas, os meninos ficam conversando pelo chat. Aí eu tinha que responder, gente, mas tanta dificuldade, e eu tenho uma estreia hoje de novo. Eu não queria marcar o meu vídeo hoje como estreia, mas eu acho tão legal, tão gostoso de ficar conversando com as pessoas que assistem os meus vídeos no canal Noêmia Soares, que eu acabei marcando uma estreia hoje aqui. Eu não sei se esse vídeo vai estar liberado hoje pra vocês. Hoje é sexta-feira, dia 19/6/2020. Eu não sei se vai ficar liberado hoje esse vídeo pra vocês ou se vai ficar liberado amanhã, sábado, dia 20/6/2020. Mas eu vou fazer de tudo pra editar esse vídeo e já liberar ele pra vocês hoje ainda. Então, gente, igual eu tava falando pra vocês, a minha coluna lombar, o médico já disse que eu tenho que fazer nova cirurgia pra retirar esse pedaço do disco que sequestrou e pra arrumar a coluna que tá bagunçada. Só que eu tô com medo de fazer essa cirurgia, não estou muito afim de fazer. E outra, o médico me encaminhou pra fazer outros exames da coluna, só que o SUS tá cada vez mais complicado e eu não tenho condições de fazer particular. Deus me livre, né? Jamais vou ter condições de fazer particular, que só a cirurgia da cervical, se eu fosse fazer, era 70 mil. E os exames que tem que fazer? E um monte de coisa que tem que fazer, que se eu for fazer a cirurgia particular, os exames tudo eu tenho que fazer particular. E além da cervical, eu tenho a lombar, são duas cirurgias. Vocês acham que eu dou conta? Nunca, jamais a Noêmia vai dar conta de fazer particular. Então, aguardar pelo SUS, nunca vou conseguir, porque tá com 4 anos que o médico me deu um encaminhamento para fazer uma ressonância da cervical e uma da lombar, tá lá na Secretaria de Saúde, nunca fui chamada. Eu não sei como que eu consegui uma cirurgia tão rápido, a primeira cirurgia que eu consegui na lombar, eu não sei como que eu consegui tão rápido. Eu acho que eu consegui porque foi em Rondônia. Em Rondônia a saúde é mais fácil. Agora eu não sei como que tá, mas no ano de 2010, 2013, que foi no ano de 2013 que eu fiz cirurgia na lombar, era mais fácil de conseguir a cirurgia, de conseguir algum tratamento pelo SUS em Rondônia. Agora eu não sei como que tá. Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu vim contar pra vocês como eu estou, contar um pouco da minha situação da coluna. Talvez eu tinha alguma coisa a mais pra falar, mas eu falo muito e acabo me esquecendo. Mas é isso, eu quero dizer pra vocês que eu estou sentindo muita dor. Se eu tiro esse colar aqui, eu não aguento de tanta dor, dói muito os ombros assim. Isso daqui, misericórdia, dói demais. Tem dias que eu não suporto o peso da minha cabeça. Se eu deito, quando eu deito a cabeça no travesseiro, dói mais ainda. Pra mim deitar, eu grito de tanto que dói, porque a cabeça, né, aí dói demais. Se eu tô deitada, dói. Se eu tô de pé, dói. Gente, não tem posição. Não tem posição quando a gente tem problema de coluna. Então é isso, gente. Eu tô aqui fazendo um crochêzinho e é isso que eu vim falar com vocês. Um beijo e até mais.